Eu quero ler com você Mateus capítulo 14, versículo 22, 23, 24, 25. Bispo? Mateus 14, 22. Glória a Deus. Diz assim o texto: logo em seguida, Jesus insistiu. Estou sem retorno aqui, tá, filho? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. E você diga amém. Glória a Deus, queridos. Esse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar exatamente após a multiplicação dos pães e multiplicação de peixes que Jesus faz. Esse evento é um evento muito conhecido por toda a igreja, pelo fato de que Jesus ele fica sabendo ali naquele momento sobre a morte de seu primo João Batista. Quando João Batista morre a mando de Herodes, a Bíblia vai dizer que isso se espalha. E quando Jesus ele ouve da morte de seu primo, ele vai bem cedo pela manhã até a praia. E talvez ele vai colocar os pensamentos em ordem, ele vai refletir. Ele procura um momento para poder se isolar, porque o luto ele faz isso com a gente. O luto ele nos coloca numa situação de tristeza, numa situação de perca. E Jesus então vai bem cedinho, segundo o costume dos judeus, ali por volta de 5h30, 6 da manhã, porque por cultura um judeu ele tem o costume de levantar-se antes do sol nascer. Então, quando Jesus ouve isso, ele vai até a beira da praia e ele passa ali então aquela manhã. Só que a Bíblia vai dizer, alguns versículos anteriores ao texto que a gente leu, que as multidões elas ficam sabendo que Jesus estaria ali. Então uma grande multidão começa a afluir, Diácono Girley, até o lugar onde Jesus estava na beira da praia. E o texto vai dizer que Jesus ele se compadece daquelas multidões da circunvizinhança, porque ele se compadece olhando para aquele povo como ovelhas que não tinham pastor. Então ele se compadece daquele povo. E aí o texto vai dizer então que ele começa a curar os enfermos, que ele começa a orar e que ele começa a abençoar aquele povo. E então, ao cair da tarde, os discípulos chamam Jesus e dizem: olha, mestre, a hora já está avançada, nós estamos aqui na beira da praia, é bom que o Senhor envie esse povo para casa, para que eles possam arrumar o que comer, porque agora já é avançado, e nós não vamos ter lugar onde comprar comida para uma numerosa multidão. Então Jesus ele chama os seus discípulos e diz: eles não vão para casa, quem vai alimentar eles somos nós, são vocês. E aí o texto diz então que aparece um garoto, faz a oferta de 5 pães, 2 peixes, e acontece um grande milagre. Eles se alimentam, Jesus multiplica o pão, multiplica o peixe, são 5.000 homens que se alimentam, fora mulheres e crianças.
E aí então, depois de um dia exaustivo, depois de um dia cansativo, depois de um dia onde Jesus ele ora, depois de um dia onde Jesus ele prega, e como alguém que costumeiramente prega a palavra, tanto aqui na igreja como em alguns outros lugares, a gente tem dias e tem momentos que a gente chega desgastado em casa, a gente chega cansado, porque lidar com o problema dos outros causa um desgaste emocional muito grande. Eu não sei se você já teve a experiência de sentar para conversar com alguém. Essa pessoa não estava bem, estava passando por um problema difícil, e depois que você sai dessa conversa, parece que você absorveu os problemas daquela pessoa. E não é diferente o trabalho de um pregador, de um pastor, onde ele prega, ele exorta, ele ministra. E aí então, queridos, Jesus ele está desgastado, mas o que me chama a atenção, principalmente para você que tem ministério, para você que canta, para você que é obreiro, você que é voluntário, você que prega, depois de um dia cansativo, exaustivo de ministério, de cura, de pregação, atendendo uma grande multidão, olhe para mim, redobre a atenção, ele estava de luto. A Bíblia vai dizer que após aquela reunião de milagres, após a multiplicação de pães e peixes, Jesus ele não sai para confraternizar com seus discípulos. Olhe para mim, por favor, redobre sua atenção, toda a atenção agora para o altar, toda a atenção. Jesus ele não vai celebrar os resultados daquele dia de avivamento e poder, daquele dia de almas acrescentadas, ele não vai celebrar. E quando eu li esse texto, eu pensei, será que Jesus estava em crise? Será que Jesus estava tendo algum problema ou visualizando alguma coisa que ninguém estava visualizando? Perceba que eles estão vindo de um dia produtivo, almas se renderam a Cristo, pessoas foram curadas, almas foram libertas, o perdido foi achado, o enfermo recebeu cura. E quando tudo isso acontece, as multidões então comem, se alimentam e elas começam então a se dispersar. Jesus ele chama os seus discípulos e a Bíblia diz que ele envia esses discípulos para o outro lado. E aí o texto diz que Jesus ele se retira sozinho para orar. Depois de um dia de vitória, ele não se reúne com os amigos para celebrar. Depois de um dia de milagre, ele não se reúne com a sua liderança para triunfar sobre os resultados. A Bíblia diz que depois desse dia, ele pega os seus discípulos, os envia para o outro lado, ele sobe ao monte sozinho para orar. Ele estava sozinho. Só que o texto insiste em dizer que ao cair da noite, Jesus ainda estava no monte orando sozinho. E é a primeira coisa que eu quero falar com você nessa manhã. Cadê os slides aqui, filho? Acho que comeram bola lá, vamos estar ligado. A primeira coisa que eu quero falar com vocês aqui nessa noite, o tema da nossa ministração é olhe para Jesus. É o primeiro slide, filho, o primeiro lá que eu mandei. Tem momentos que você não terá ninguém para você contar, você vai estar sozinho. Coloca lá para mim. Nós vamos dar um desconto que tem um cara top aí em cima hoje, aí é o primeiro dia dele, diga aleluia. Aleluia. Pegar o pastor bravo assim no primeiro dia não é bom, né, filho? Tá glória. Diga comigo assim, haverá momentos que você não terá ninguém para contar. É a primeira coisa que eu quero tratar com você aqui nessa manhã. Você pode ser casado, você pode ter filho, você pode ter amigo, mas vai ter momentos na sua vida, Rafael, vai ter momentos na sua vida, Joyce, que você não vai ter ninguém para contar. Versículo 23 do capítulo 14, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, e ao cair da noite, estava lá sozinho. Olhe para mim, redobre sua atenção, isso aqui é muito sério. Talvez você sofra com tristeza profunda, com crise de ansiedade, com depressão. E eu sei e eu creio que a palavra de Deus ela tem poder para curar a tua vida. Talvez você não tenha nenhum tipo desses problemas, mas você sofra com a solidão. A solidão não é fácil, mas a solitude é uma bênção. Uma coisa é você estar em solidão, outra coisa é você desfrutar da solitude. O que é a solitude? É o tempo que todo homem e mulher precisa ter sozinho com ele mesmo, para colocar os pensamentos em ordem. Isso é a solitude. A solidão é quando você sofre com a ausência de si mesmo. Você está aí sozinho, mas você não está em companhia de si mesmo. Tem pessoas que não suportam ficar sozinha,
Mas pelo contrário, outras pessoas elas amam ter um tempo só ela, no quarto dela, na casa dela, no banheiro dela, no escritório dela, no trabalho dela. Só que tem momentos na nossa vida que nós não vamos ter ninguém para contar. Vai ter momentos que a gente vai passar como Jesus passou. Ele veio, ele alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, os seus discípulos, só que no cair da tarde era só ele e Deus, meu amigo. Vai ter momentos na sua vida que você não pode pautar o teu sucesso pelo quem você tem do seu lado. Você também não pode pautar o seu fracasso por não ter ninguém do seu lado, porque a vida é assim. Vai ter momentos, como a gente aprende aqui, que você não vai ter ninguém do seu lado, vai ser só você e Deus. Mas esse momento que você vai atravessar, você pode ter certeza, vai ser o melhor momento da sua vida. Escute o que eu vou dizer para você, vai ter momentos que você não vai poder contar com ninguém, nem com a esposa, nem com o filho, nem com o marido, nem com o papagaio, nem com o cachorro. Diz que o melhor amigo do homem é o cachorro, não vai ter ninguém. Vai ter momento que você vai estar sozinho, se prepare para isso. Mas eu digo para você, querido, com toda certeza, que é nesse momento de solidão que você vai ter e viver os melhores dias da sua vida. Aí você pode perguntar, bispo, mas por que vai ser o melhor tempo da minha vida, o melhor dia da minha vida? Porque quando você não tiver ninguém, quando você não puder contar com ninguém, quando você não tiver ninguém do seu lado, vai ser o momento onde você vai ouvir nitidamente a voz do Espírito Santo falando: ei filho, quando todo mundo se ausentou, agora eu cheguei. Esse é o benefício da solitude. Quando você não tem mais ninguém para contar, você não vai depender da opinião de ninguém, você vai depender da voz de Deus. Quando você não tiver ninguém do seu lado, você não vai depender do conselho de alguém, você vai depender da voz de Deus. Então essa solidão, irmão, você vai precisar viver muitas vezes como Jesus viveu. Vai ter momentos que você não vai ter ninguém para contar. E não fique triste por isso. Não pense que você foi abandonado. Não pense que você foi esquecido. Não pense que as pessoas não gostam de você. É simplesmente Deus te chamando para um particular e dizendo assim: olha, quando todo mundo saiu, agora foi que eu entrei. Talvez você entrou hoje aqui e está dizendo assim: bispo, eu estou vivendo o pior ano da minha vida, eu estou sendo desprezado, eu estou sendo humilhado. Talvez você está nos assistindo hoje pela internet e você pode estar dizendo assim: bispo, nem igreja mais eu estou indo, porque eu estou sofrendo, eu estou triste, eu estou abandonado. Eu não posso contar mais com a esposa, eu não posso mais contar com o marido, eu não posso contar com o filho, não posso contar com o patrão, o gerente do banco, eu não posso contar com ninguém. Fique tranquilo, porque quando todo mundo sai, eu digo para você que é o Espírito Santo de Deus falando assim: agora eu tenho espaço para entrar, agora eu tenho espaço para falar o teu coração. Agora você não vai depender de conselho, você não vai depender de dica de WhatsApp, de fórmula mágica do YouTube. Não, você vai depender da minha presença. Você não vai ter ninguém para te dar opinião. Você não vai ter ninguém para te influenciar a tomar suas decisões, para solucionar os problemas. Você não vai ter ninguém para te dar tapinha nas costas. Você só vai poder contar com a força do Espírito Santo de Deus na sua vida nesse momento. E acredite em mim, isso basta. Por isso, irmão, que dessa igreja aqui, nós ensinamos você a ter uma vida com Deus, a andar com a própria fé. Levantou de manhã, faça a tua oração. Levantou de manhã, leia uma palavra. Se você não consegue ler um livro, leia alguns capítulos. Se você não consegue ler algum capítulo, leia alguns versículos. Se você não consegue ler alguns versículos, leia pelo menos um versículo, mas não saia sem a direção de Deus, porque chegará um dia que ninguém estará do seu lado. Chegará um dia que mesmo você tendo dinheiro, tendo amigos, tendo pessoas do seu lado, você vai estar sozinho, meu caro. E quando esse dia chegar é que você vai dizer se é tudo ou nada. Por isso que aqui a gente ensina você, querido, pega a Bíblia de manhã, leia um pouco, faz uma oração, nem que seja uma oração simples, objetiva, uma oração curta, mas todos os dias peça essa direção para Deus. Deus, não me deixe sair sem a tua direção. Você vai sair para comprar roupa para o filho, você vai dizer assim: Senhor, me dá a tua direção, faz o meu dinheiro render. Você vai no mercado, você fala assim: Senhor, seja comigo, não deixa eu comprar em demasia, eu preciso aprender a poupar, eu preciso aprender a investir, a organizar. Senhor, eu estou indo para conversar com tal pessoa, olha, parece que pode dar um problema. Senhor, coloca as tuas mãos, vai comigo, vai na frente. Não me deixa sair no conselho do pastor. Ei, meu irmão, é uma coisa das pessoas querem endeusar o pastor e falar assim: não, eu vou conversar com o homem de Deus. O homem de Deus também erra, ele não é Deus. O homem de Deus às vezes também está na carne. O homem de Deus às vezes também não está num dia bom.
Por isso que você precisa aprender a depender de Deus, andar com a tua própria fé. Para de ficar terceirizando fé, para de ficar correndo atrás de revelação, para de ficar correndo atrás de profecia, porque um dia a profecia vai embora, diz a palavra lá em Coríntios 13, um dia a profecia vai embora, um dia a revelação desaparece, mas permanece o amor, mas permanece a palavra. Então, meu cara, deixa eu dizer uma coisa, ó bispo, porque a irmã lá é Kodak. Posso falar isso aqui? Ô bispo, eu estou procurando a direção de Deus. Quem já ouviu alguém falar isso? Ô bispo, eu estou procurando a direção de Deus, como se a direção dele tivesse perdida. Ô Deus, ô bispo, eu estou esperando achar aquilo que Deus quer para mim, como se aquilo que Ele quisesse para você tivesse escondido. Quem busca a revelação, querido, é porque não tem profundidade na palavra. Está na hora de você crescer. Desculpa se eu estou estragando aqui. Ô bispo, eu vou lá no culto lá, porque o irmão que vai pregar lá, o irmão é revelação pura. Quem busca a revelação não quer contato com a palavra. A maior revelação está aqui dentro, que passou disso aqui é carnalidade. Eis que vejo, eis que digo, eis que falo. Eis que olho, eis que observo. A Bíblia diz, não precisa julgar a vida do profeta, mas julga o quê? Profecia. A Bíblia diz que eu não devo julgar, mas ela também não me condena se eu analisar a vida de quem profetiza. Então, por que eu estou ensinando isso para você? Porque tem pessoas que dependem, sabe do que? De horóscopo. Se você está aqui hoje, você lê seu horóscopo todo dia, rasga a Bíblia, não precisa nem você ler a Bíblia mais. Eu não consigo entender, crente lendo horóscopo, vendo a posição da lua, vendo a posição dos astros. Aquele que tem fé não precisa de sorte, meu caro. Aquele que tem fé não depende do horóscopo. Aquele que tem fé não depende da palavra. Aquele que depende da palavra de homens. Aquele que tem fé não depende da profecia. Aquele que tem fé não depende da revelação. Aquele que tem fé não depende da espiritualidade. Ele depende da palavra. Porque vai chegar uma hora que você não vai ter ninguém. Eu digo para você, e aí quem vai atrás de profecia? E aí quem vai atrás de revelação? Vai ter aquela hora, irmão, que você vai ligar, que você vai ligar na rádio, que você vai travar tudo e vai ser só você e Deus. E aí a pergunta é, quem que você vai estar ouvindo? Sabe por que eu digo isso? Olhe para mim, redobre sua atenção, porque tem momentos na sua vida, na nossa vida, que você não pode contar com ninguém. E o problema é esse, a gente tem uma fé mimada e a gente pensa que todos têm que nos servir. Quando alguma coisa dá errado, a gente quer terceirizar o culpado. O casamento não está dando certo, o cara diz, não, mas é por sua causa. A mulher diz, não, mas é por sua causa. A pessoa, ela não olha e diz assim, eu vou olhar para dentro de mim. E escute o que eu vou dizer, eu posso aprofundar isso aqui um pouquinho mais, sim ou não? Vai ter momentos, querido, que você não vai poder contar com ninguém, por mais que essas pessoas que estão do seu lado te amem e queiram bem. Essa pessoa te ama, te quer bem, mas ela não vai poder te ajudar. Vai ter momentos que é só você e Deus. Só que como a gente não está acostumado com isso, a gente se sente abandonado por Deus, quando na verdade Ele está dizendo, não, agora que você está sentindo isso é que só está eu e você. Aleluia. É naquele momento que você está dizendo assim, ninguém me compreende, Deus me abandonou, parece que Ele te abandonou, mas é nesse momento que Ele está dizendo assim, meu filho, é agora que só está eu e você, diga que eu vou te ouvir. Aleluia. Irmão, escute o que eu estou dizendo, você pode estar cercado de pessoas, mas aquela luta, aquele problema, aquele obstáculo, aquele projeto, aquela meta, você só vai conseguir ou alcançar se Deus estiver com você. Não adianta. Irmão, é bom ter network, é bom ter contato, pessoa que agiliza, que faz, sim ou não? Isso aí é uma benção.
Mas vai ter coisa na tua vida que não adianta jeitinho, não adianta empréstimo, não adianta amigo, não adianta agiota, não adianta gerente de banco, não adianta profeta, não adianta pastor, não adianta apóstolo, não adianta bispo. É só a presença de Deus que pode resolver. Por isso que Ele permite que você tenha esse momento a sós. Sabe aquele momento que você diz que é crise? Sabe aquele momento que você diz assim: minha vida virou de ponta cabeça, eu não estou entendendo mais nada? Aprenda hoje, é Deus falando para você, agora é só eu e você. Porque o que o suicida ele quer fazer, o depressivo profundo ele quer fazer, ele quer dar cabo no sofrimento, ele não quer dar cabo na própria vida. Por isso que é muito complicado quando você quer ser militante de internet, pegar o bonde andando nas coisas e querer lá dar sua opinião. É falta de louça para lavar, é falta de terreno para carpir. Você não sabe em que condições a pessoa tirou. Ah, bispo, mas olha, a Bíblia diz que o suicídio é do diabo, a pessoa vai para o inferno. Irmão, alto lá. A pessoa que está dando cabo da própria vida, e nós estamos preparando essa palestra junto com o pastor Diego, depressão e como que é o nome? E ansiedade, né? Depressão e ansiedade. E isso vai ser muito importante você estar aqui. A pessoa não quer dar cabo da própria vida, ela quer dar cabo do sofrimento, da dor que ela está sentindo. Então ela diz assim: se eu não tenho uma força maior que a minha dor, se eu não tenho uma fé maior que a minha luta, eu já sei, eu vou tirar minha própria vida e eu acabo com essa dor. Agora a pessoa, querido, quando ela entende essa dor, esse sofrimento, ela entende que vai ter momento que ela vai estar sozinha. Sabe qual é o nosso maior problema? A gente diz que a gente não quer ser reconhecido, a gente não quer ser notado. Mas quando de fato a gente está no anonimato, quando a gente está escondido, quando ninguém lembra da gente, a gente se sente injustiçado. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não importa, guarde essa palavra, irmão, eu vou profetizar na tua vida. Não importa se seu patrão não está te vendo lá dentro daquela empresa, tem alguém que está te vendo. Não importa se seu pastor não está te vendo dentro dessa igreja, tem alguém que está te vendo. Tem momentos que vai ser assim: o pastor não vai ligar, não é porque te ama, está ocupado demais, tem tarefas demais para fazer. Teu patrão não vai te reconhecer, não é porque ele não gosta de você, não reconhece teu serviço, ele está envolvido de coisa demais. Deus está tratando o teu caráter, está tratando você no profundo, e você, irmão, está sendo observado por aquele que pode mudar a tua vida. Talvez um homem não está te observando e você está se sentindo abandonado por tudo e por todos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: não confunda abandono com tratamento. Anote isso, por favor. Eu não posso confundir abandono com tratamento. A Bíblia diz: ainda que uma mãe que amamente o seu filho venha se esquecer dele, todavia o Senhor jamais se esquecerá de ti. Talvez você está num período de anonimato, mas não de abandono. Talvez você está num período de solidão, mas não de esquecimento. Talvez você está num período de dor, mas não num período de luto. Talvez você está num período difícil, mas deixa eu dizer uma coisa para você: quem está vivendo luta, quem está vivendo prova, recebe essa palavra nessa noite, porque a luta é sinal que você ainda não foi vencido. Então levanta a tua cabeça. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você que se você está na luta, se você está no processo, se você está no meio do combate, fica tranquilo, porque só desistiu, só parou quem foi vencido. Então continua lutando na empresa, você não foi vencido. Continua lutando no teu casamento, você não foi vencido. Continua lutando na tua família, você não foi vencido. Essa é a palavra. Eu estou dizendo para você de que a luta é uma prova de que você não foi vencido, você ainda está no combate. Bate na mão de 2 ou 3 pessoas e diga para elas assim: ó, você ainda está no combate. Ei, a pessoa fala assim: ô bispo, mas está difícil, eu venho um culto, falto 2, eu venho 3, falto 5, ô bispo, eu ainda não consegui. Fica tranquilo, irmão, ninguém está aqui para te julgar, eu só estou aqui para te dizer o seguinte: você está na luta, fica tranquilo, você não foi vencido ainda, a vitória é tua no nome de Jesus. É melhor você vir mesmo cambaleando, mesmo sem fé, mesmo sem sentir nada, do que se entregar, porque quem se entrega foi vencido. Amém? Então vai ter momento que você vai estar sozinho. Principalmente os líderes aqui, aprendam isso. Vai ter momento que você vai estar sozinho. Vai ter momento que não vai ter esposa, não vai ter pastor, não vai ter ninguém. E se você se julga um homem ou uma mulher de Deus, se prepare. Posso falar isso aqui?
Tem gente que espiritualiza demais a palavra ou romantiza demais. A pessoa está no deserto, está na prova, bispo, diz que o diabo está se levantando. Para de falar besteira. O diabo não tem poder para tocar na sua vida, se Deus não deixar. Lembra de Jó? Ei, diabo, de onde você está vindo? De andar e perambular a terra. Em algumas versões, de passear. Crente não passeia, irmão. Crente vai em missão. De onde você está vindo? De rodear e passear pela terra. Quem passeia é o diabo. Crente não passeia. Pessoa que tem propósito não passeia. Quem está passeando está, irmão, de chapéu atolado, está esperando alguma coisa acontecer. Aí ele diz assim: está vendo aqui meu servo Jó? Íntegro, fiel, reto, se desvia do mal. Aí olha só o tinhoso, ele diz assim: mas também tudo que ele faz prospera, tudo que ele coloca a mão dá certo, tira tudo que ele tem. Aí Deus falou o quê? Vai lá, só poupa a vida. Aí tem gente que diz assim: ô bispo, eu estou numa prova. Não precisa levantar a mão não, mas só você que está numa prova. Bispo, eu estou numa situação difícil. Ô bispo, eu estou num momento delicado da minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Principalmente para você que não é batizado, você que tem dúvidas em se batizar aqui. Tem gente que fala: ô bispo, você às vezes é meio duro. Desculpe, irmão, eu não consigo ser diferente. Comigo é assim: ou é preto ou é branco, ou é tudo ou nada, ou é quente ou é frio. Morno, quem estava aqui no domingo, o que Deus faz com o morno? É até ruim de ver. Então, irmão, se desvia e vai pecar mesmo. Vai, irmão. Se prostitui, usa droga, fuma mesmo. Se entregue, irmão. Agora, se for para ficar dentro da igreja, seja homem, seja mulher, seja comprometido, seja responsável. Aí a pessoa está em dúvida. Você que não é batizado, ninguém levanta a mão agora, ninguém olha para o lado para não dar pinta. Não, sabe o que quer? Eu estou preocupado de batizar, porque quando diz que vai se batizar, o diabo se levanta. Jesus foi batizado. João, Mateus capítulo 4. Os evangelhos dizem. Mateus 4. Depois de Jesus ser batizado, o que aconteceu? O Espírito veio com uma pomba sobre ele. E aí Deus testifica: ó meu filho amado aí em quem tenho prazer. E a Bíblia diz que esse mesmo Espírito que batizou para revestir de poder, Mateus 4 diz que o Espírito de Deus levou Jesus aonde? Então para de dar crédito para o diabo, meu caro. Agora, por que Deus leva um homem ao deserto? Porque no deserto é onde o menino vira homem. Posso falar isso aqui? Sabe qual é o maior erro seu como pai, meu como pai? É que a gente quer trabalhar para dar tudo que a gente não teve para os nossos filhos. E foi tudo que a gente não teve que formou o caráter que a gente tem hoje. Você quer ter um filho forte? Dificulta a vida dele. Você quer ter uma mulher forte? Dificulta. Minha filha tem 7 anos. Esses dias minha esposa me chamou para me dar uma bronca. Falou: rapaz, você está pegando demais com ela. Eu falei: é melhor ela sofrer no treinamento agora do que sangrar depois na batalha. Falei: nunca vi criança morrer por arrumar mesa. Nunca vi criança morrer por levar o chinelo do pai, o sapato do pai. Lá eu não arrumo mais a mesa. Ela falou: nossa, você está parecendo um shake. Eu falei assim: ô glória. Tô mesmo. Só que a gente está fazendo o quê? Não, eu vou criar meu filho com tudo que eu não tive, para ele não sofrer o que eu. Só que você se esquece que o sofrimento que você sofreu te transformou na pessoa que você é hoje. A dor e a luta que você... Então, quer um conselho que vai abençoar a tua vida? Não poupe o teu filho de sofrer. Não poupe o teu filho de ter problema. Não poupe o teu filho. Tem pai, tem mãe que facilita tudo a vida do filho. Então você quer ver o teu filho ser um adulto comprometido? Ele tem que ter responsabilidade desde pequeno. Ele brincou, eu falo para minha esposa, meu irmão, porque a mulher ela é mais... Não é? A minha filha bagunça tudo, aí se deixar ela varre, se deixar ela junto o brinquedo. Eu pareço carrasco dentro de casa, irmão, tem hora. Porque eu digo assim: sua mãe não vai arrumar, você tem mão, você tem perna, se vira. Ai pai, esquenta lá o micro-ondas tem os números, você já sabe contar, pega o prato e coloca lá dentro, minha filha. Ô pai, eu não estou conseguindo arrumar a internet, desconecta e conecta de novo esse Wi-Fi aí, minha filha, porque pode ser que volta. Porque para aprontar não pede ajuda, por que na hora que tem que se virar pede? Então o problema é esse. Você sabe quando que você vai começar a ter resultado na tua vida? Quando o teu pastor, ele começar a apertar. Eu não estou aqui, irmão, para facilitar a tua vida, eu estou aqui para dificultar. Teve uns que deu glória a Deus, eu vou ficar aqui, eu vou continuar aqui.
Que parece que aqui está as ovelhas. Tem bode aí infiltrado nesse rebanho. Você ri, né, bicho? Eu queria que você tivesse com o microfone aqui agora. Então nós não estamos aqui para facilitar, nós estamos aqui para dificultar, para crescer, amém? Sabe o que significa Getsemane? Quem sabe? Getsemane significa lugar de prensa. Ou seja, quando Jesus subiu naquele monte das oliveiras, no Getsemane, quando ele transpirou suor com gotas de sangue, chamado um estado, clinicamente falando, hematidose, quando ele transpirava gotas de sangue com suor, aonde ele estava sendo espremido, onde ele estava sendo apertado, ele estava extraindo o melhor dele, Deus estava extraindo dele. Ou seja, quando você está sozinho, quando você está passando por esse sofrimento, é Deus que está extraindo o seu melhor. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não deixe que a solidão, não deixe que a dor extraia o seu pior, deixe extrair o seu melhor. Tem casal que na hora do problema separa, sim ou não? Mas tem casal que na hora do problema fica mais unido, fica mais próximo, fica... Eita, meu irmão, até o sexo melhora. É assim, irmão. Então eu não posso deixar o problema extrair o meu pior, eu tenho que deixar o problema extrair o meu melhor. Então, segundo, a Bíblia vai dizer que eles estão no meio do mar, quando Jesus manda eles atravessar para o outro lado, e aí se forma uma grande tempestade, e aí Jesus aparece na madrugada andando por cima das... Capítulo 14, versículo 26 diz: quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Diga comigo, medo. Primeira coisa, irmão, vai ter momento que é só você não vai ter ninguém para contar. Segundo, você não pode deixar o medo te atrapalhar. Diga assim: eu não vou deixar o medo me atrapalhar. Porque o medo é um sentimento. Diga, o medo é um sentimento, e o sentimento te atrapalha de ouvir Jesus. Quando Jesus fala com 12 homens dentro de um barco, só um responde. E quem respondeu foi Pedro. Os outros discípulos não conseguiam entender o que Jesus estava dizendo. Até porque a Bíblia diz que a tempestade estava castigando o quê? Estava castigando o quê? O barco. Coloca aí para mim, meu filho, por favor. Escute isso. Pode parar aí, filho. Esse era o som que os discípulos ouviam. Pode aumentar. Pode aumentar. Bastante. Pode aumentar. Pode aumentar. Agora você consegue me ouvir? Amém. Nitidamente? Perfeitamente? Sabe por quê? Porque você deixou de ouvir o barulho da tempestade. Não pegou? Você vai pegar agora. A tempestade está impedindo muita gente de ouvir a voz do Mestre. Então tinha 12 homens no barco. Jesus estava falando, mas ninguém estava entendendo nada, porque a tempestade estava castigando o barco. Quantos entraram aqui essa noite que o desemprego está castigando a tua vida, que o problema no casamento está castigando a tua vida, a falta de dinheiro está castigando, a tempestade ela está castigando a embarcação. Sabe por que você ouviu nitidamente? Porque você deixou de ouvir a tempestade. Agora eu te faço uma pergunta: por que eles não entenderam que era a voz de Jesus? Eles não estavam com Jesus há pouco tempo atrás? Sim ou não? Eles estavam com Jesus há pouco tempo, só que um tempo depois eles não reconhecem a voz de Jesus. Por quê? Porque eles estavam ouvindo mais o barulho da tempestade do que a voz de Jesus. E muitas vezes, meu cara, é assim que acontece na vida. A tempestade se levanta, diaconisa Vanessa, de uma maneira tão violenta que a voz de Jesus ela fica lá de longe. O problema, ele castiga tanto a vida da pessoa que ela só ouve o quê? Ela só ouve o quê?
a tempestade, põe aí mais uma vez, ela só ouve o quê? O problema fica castigado. E Jesus está tentando falar com a pessoa, só que a tempestade está intimidando, e ela tem medo. A tempestade castiga. O raio, os trovões intimida. E a pessoa fica com medo. Só que Jesus está falando, e quando ele começa a falar, a tempestade, então eu tenho que tirar os olhos da tempestade, eu tenho que começar a colocar meus olhos em Jesus. Essa é a fé, irmão, essa noite. Você tem que tirar os olhos da tempestade, você tem que parar de ouvir o barulho da tempestade, e você tem que começar a ouvir Jesus. Tem gente, irmão, que não consegue ouvir o que Jesus quer falar com ela. Tem gente que não consegue ouvir a direção que Jesus quer dar para mudar a vida dela, porque ela está mais ligada no barulho da tempestade e ela não se levanta para ouvir a voz de Deus. Ei, Jesus apareceu naquela embarcação, sim ou não? Ele falou: ei, não se assuste, não tenha medo. O medo é um sentimento. Você não pode deixar o sentimento te atrapalhar. Jesus não falou com aqueles homens? E o que eles estavam ouvindo? A tempestade. Então eu preciso, olhe para mim, decidir o que eu quero ouvir. A tempestade que está castigando lá fora ou a voz que me ensina aqui dentro? Você decide o que essa noite? A pessoa está mais ligada na tempestade que se levanta do que ouvir a voz de Deus? Você quer, irmão, ouvir? Você quer, aliás, a direção de Deus para você vencer na vida? Sim ou não? Você quer a direção do próprio Deus para mudar de vida? Sim ou não? Então, para de ficar dando ouvido para a tempestade. Para de ficar, olhe para mim e redobre a atenção. Para de ficar dando ouvido aos problemas. Para de ficar dando ouvido para aquilo que é negativo. Para de ficar se concentrando em coisa que te coloca para baixo, que te desmotiva. Para de ficar vendo aquele seriado de TV. Para de ficar vendo aquela reportagem. Para de ficar sentando em mesa de pessoa que não edifica nada. Você só está se concentrando e ouvindo o problema. Você tem que começar a se concentrar e ouvir a voz de quem? Ei, olhe para mim. Diga comigo assim: falta de direção. Tem pessoa que sofre com isso, sim ou não? A pessoa fala assim: bispo, eu estou pedindo uma direção para Deus. Quem não tem direção é porque não tem comunhão. Se Deus tem um amigo de verdade, você acha que Deus vai esperar essa pessoa chegar no fundo do poço para dar uma direção para ela? Você é meu amigo, não é, filho? Você entende muita coisa que eu não entendo. Aí, eu estou querendo quebrar aqui. Eu quero fazer um buraco. Você sabe que não vai dar certo. Você sabe que vai dar errado. Você sabe que pode cair o teto na minha cabeça. Você é meu amigo. E se você está vendo aquilo, você vai esperar eu fazer o buraco, cair o teto para me avisar que ia dar errado? Ou você vai ver quando eu der o primeiro? Então, quem tem comunhão tem direção. Se eu estou fraco de direção, é porque eu estou pífio na comunhão. Deus direciona, Deus dá direção, irmão. Então eu não posso deixar o medo me dominar. Diga assim: eu não posso deixar o medo me dominar. Porque o medo, ele vai querer sempre se levantar como uma voz estrondosa dentro de você, dizendo: não vai dar, você não vai conseguir, você vai passar fome, você vai voltar a viver tudo de novo. Quem já teve esse tipo de pensamento aqui? Olhe para mim, quem já teve esse tipo de pensamento aqui? Não dorme não, fica ligado aqui, se esforça, tenta estar presente. Quem já teve esse tipo de pensamento? Você comprou um carro melhor, e aí vem um pensamento, diz assim: você vai ter que vender, você não vai conseguir pagar, você não vai conseguir abastecer. Você financiou a casa, você diz: você vai ter que entregar, você não vai conseguir pagar. Você sofreu no primeiro casamento, no segundo, está no terceiro, de repente no quarto eu não sei, e vem uma voz dentro de você dizendo assim: você vai sofrer tudo de novo, você não vai ser feliz. O medo, ele quer gritar dentro de você. Então você não pode ser dominado pelo sentimento. Amém?
Aí, irmão, no meio desse barco com 12 homens, quem está lá? Pedro. Aí, irmão, entra um homem ousado e atrevido. E tem hora que você tem que ser ousado na fé, você tem que ser atrevido na fé. Você tem que tomar uma decisão de falar, ou é tudo. Tem hora, irmão, que você precisa ser atrevido. Existem momentos na vida que você precisa ser ousado. Diga comigo, ousado. Você não tem que ter medo, irmão. E se tiver medo, você tem que vencer o medo. Com o quê? Com atitude, ousadia e fé. Diga amém por isso. Aí Jesus está falando assim, ei, a tempestade. Jesus diz, ei, não tenha medo, sou eu. E Jesus fala, o quê? É tu mesmo, Jesus? Ele diz, sou eu. É tu mesmo? Sou eu? Então faz o seguinte, Jesus, se for tu mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus falou, como é que é? Falou, essa é minha fé. É a revolta. 11 com medo dentro da embarcação, um falando assim, se Jesus estiver comigo até sobre a água eu vou andar. Ei, não vai com essa não, que a voz do povo é a voz? A voz do povo? A voz do povo? É a voz de quem? Não é não. Lembra quando Jesus estava lá todo esfolado, todo espancado, todo ensanguentado? O que o povo gritava? Crucifica. Vai nessa não. Faz o cálculo comigo. Em alguns minutos eu peço para vocês subirem. 11 homens com medo. E um venceu o medo. Ele falou assim, se for Jesus mesmo eu vou arrebentar. Vai ser nessa crise que eu vou prosperar mais do que todos. Tá pegando isso, filho? Tá pegando isso? Tá pegando isso aqui? Tá pegando isso, filho? Isso aqui não é para ele não, não é para ela não. Às vezes essa palavra aqui não é para ninguém que está aqui, é só para um coração que tem a fé e disposição para viver isso. Ei, olha para... Eu tenho essa fé. Eu tenho essa fé. 11 com medo no barco, Diaconisa Elis. Você pega isso, filho? Você não veio com dor para o culto hoje, para voltar do mesmo jeito para casa. Então você vai pegar essa palavra aqui hoje. Quem mais vai pegar essa palavra aqui? Você vai pegar, Lucas. 11 pessoas com medo na tempestade, mas teve um para falar assim, se Jesus for comigo eu vou viver o que ninguém vai viver aqui dentro. Eu vou viver o que ninguém vai viver aqui dentro. Eu vou viver o que ninguém vai viver aqui dentro. Olha o que Pedro estava falando aí do barco. Eu vou viver o que ninguém vai viver aqui dentro. Já teve um lá atrás que pegou e vai viver o que ninguém vai viver aqui dentro. Já teve o segundo aqui, vai viver o que ninguém vai viver. Teve o quarto, o quinto, o sexto. Eu vou viver o que ninguém vai viver aqui dentro, porque eu vou ter ousadia, fé, coragem para fazer o que ninguém está fazendo aqui dentro. Ele teve ousadia, ele teve intrepidez. Quando todo mundo estava com medo, André, teve um que teve coragem. E você vai ver, meu irmão, que os homens e mulheres notáveis na palavra de Deus é aqueles que se levantam com fé quando todos estão com medo. É aqueles que apostam tudo quando todo mundo tira o que tem de valor. É aqueles que dizem assim, Senhor, agora vai ficar nítido para todo mundo que só o Senhor é Deus. Ele teve que ser ousado, diga assim, ele teve que ser ousado. Ele fala assim, Senhor, é o Senhor mesmo? Então me manda aí ao seu encontro. Pedro desceu e começou a andar sobre. Posso falar uma coisa para você? Seja intrépido, seja atrevido. Tem hora que você tem que ser abusado na fé. Aleluia. Mas o abusado na fé, querido, não é o que dá glória aqui dentro, é o que põe a cara para bater lá fora. Aleluia. Estava falando para minha esposa aqui, no começo de setembro, falei para ela assim, meu amor, nós precisamos aqui reestabelecer algumas metas. E ela falou, conversa é essa, rapaz? O seu problema é que você fica planejando demais, aí você fala, nada supera. Tem ovelha minha aqui, nada supera? Nada supera? E eu fico, irmão, martelando a cabeça que essa mulher, isso aqui vai para o céu, irmão. Se essa não for para o céu, ninguém sobe, irmão. Isso aí me aguenta. Falei para ela assim, ó, tá aqui o papel. Foi ou não foi?
Falei, está aqui o papel. E o problema é que eu me revolto, e aí eu uso ela, sabe assim, eu uso ela para dizer assim, como se eu estivesse dizendo para mim mesmo, vai dar certo. E ela fica olhando assim, ela, meu amor, fala, vai arrebentar. Ela diz amém, meu amor, vai dar certo. Mas às vezes eu sinto que ela fala assim, eu não posso desmotivar o coitado. Eu coloquei uma meta, irmão. Eu escrevi lá, 1, 2, 3. Aí eu falei, eu vou ser abusado nessa meta, eu vou colocar subtópico. Aí no primeiro eu falei, eu quero concretizar isso com esse adendo e com esse adendo. 1, 2, 3. Aí quando foi ontem o terceiro da lista, que eu achava que é o que ia demorar mais, eu já consegui realizar. Aí as duas partes da segunda, já consegui realizar ontem. Aí eu falei para ela assim, hoje tomando café, não foi? Depois que a gente entregou o jejum. Não sei se tem um povo jejuando aqui, a gente costuma jejuar na quarta, viu? Não é só vir aqui para arrebentar não, tem que arrebentar com você também, amém? Falei para ela assim, você está vendo o poder das metas? Eu já sentei para te ensinar isso, não sentei, filho? Tem alguma coisa que supera o planejamento? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não tem talento, força de vontade é obrigação, irmão. Se você não pode vencer pelo talento, vença pela força de vontade. Tem hora, irmão, que dá vontade de subir nesse teto. Falei para ela hoje assim, falei, tá vendo? Às vezes a gente fica tanto, escute, entenda o que eu vou dizer. Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus eu quero tanto, Deus eu preciso tanto. Mas a gente não toma uma atitude de fé. Ô filha, eu acredito que seu coração deve estar muito alegre com o teu projeto, né? Ver as crianças dançando, ensinando todo mundo lá, não é top de linha? Mas eu te faço uma pergunta, será que esse projeto já não estava no coração de Deus faz tempo? E às vezes o que faltou foi uma atitude? Tem vezes que eu penso em algumas coisas que eu vivo, eu falo assim, eu devia ter feito antes. Você devia ter feito? Devia ter feito? E Deus está ministrando teu coração aqui. Tem hora que você tem que ser abusado na fé. Amém? Pedro desceu do barco e andou sobre. Diga assim, eu vou encerrar agora. São 9h30. Quem me dá aqui mais 5 minutos? E aí eu vou pedir para o louvor subir. Amém, filho? Escute isso. Diga comigo assim: a minha ousadia me faz andar sobre as águas, mas a minha fé não me deixa afundar. Irmão, eu não sei quem aplaudiu, mas quando você sentir de aplaudir, de dar glória, de fazer, fica à vontade, irmão, faça mesmo. Não fica pensando o que vão achar, o que vão dizer de você, não. Amém? Amém. Diga, a minha ousadia me faz andar sobre as águas, mas é a minha confiança no Deus que eu sirvo que não me deixa afundar. Então vamos recapitular, nós vamos ir para o terceiro agora. Então antes de ir para o terceiro, primeiro, vai ter momentos que você vai estar. E quando a gente está sozinho, muitas vezes o que quer bater a nossa porta? O medo. O medo é um sentimento e você não pode deixar o sentimento te dominar. Então, vai ter hora que você vai estar sozinho, vai ter hora que você vai sentir medo. Mas aí a gente encerra dizendo, continue olhando para Jesus. E aí eu encerro o sermão dessa noite dizendo o seguinte: Pedro não teve ousadia para descer do barco e andar sobre as águas? Sim ou não? Sim ou não? Quando ele desce, ele começa a andar, porque ele estava olhando para quem? Mas o texto vai dizer no capítulo 14, versículo 30, coloca para mim aí, por favor. Capítulo 14, versículo 30, nunca mais esqueça isso. Vai dizer o seguinte: que Pedro, ele desce para andar sobre as águas e ele estava olhando para Jesus. Mas quando Pedro reparou,
reparou? O que é reparar? O que é reparar? Quando você repara na roupa de alguém, você está fazendo o quê? Quando você repara na comida que alguém fez, você está o quê? O que Pedro fez? Ele tirou o olhar de Jesus e ele olhou para o quê? Tudo depende para quem você está olhando, meu cara. Mas quando Pedro reparou no vento, ficou e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Ou seja, o que eu aprendo? Não é porque eu tive ousadia para abrir a minha empresa, não é porque eu tive ousadia para casar, não é porque eu tive ousadia na fé para começar algo que eu não vou ter problema. Mas quando eu tiver problema, não tem problema. Eu não vou olhar para o vento, eu vou continuar olhando para o autor e consumador da minha fé. Ah, meu Deus do céu, eu vou falar isso aqui. Não deixe o medo te dominar. O medo vai vir, diga comigo, o medo vai vir. Mas ele não pode falar mais alto que a voz de Deus. O medo não pode falar mais alto. Ei, olha para mim, redobre a atenção. Você vai sentir medo. Eu não estou dizendo para você que você vai sair daqui essa noite igual super-homem, que você vai ficar imbatível, vai ficar na frente do carro e ele vai esmagar. Não faz isso. Usa a fé de maneira inteligente, meu cara. Você vai sentir medo, mas Deus vai falar mais alto para você. É só você confiar, a tempestade vai acabar, ela vai chegar ao fim, diga aleluia. E eu encerro aqui dizendo, sabe o que, Patrick? Sabe o que, Patrícia? Sabe o que, Paulinha? Tem muita gente que só quer andar sobre as águas. Diga, ai, 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 ai. Posso falar isso aqui? Isso aqui não vai ter no Google. Tem muita gente que só quer andar sobre as águas, ou seja, só quer andar na vitória, só quer andar na conquista, mas não quer andar na fé. Por isso que eu conheço muita pessoa que ela alcançou muito, mas por não continuar com os olhos em quem deveria, naufragou e perdeu tudo. Por isso, meu caro, olhe para mim, nós ensinamos você a fé para conquistar, mas se você não tiver a fé para permanecer, você pode estar andando sobre as águas, mas a qualquer momento você pode afundar, meu caro. Por isso que você conhece muitas pessoas que crescem, arrebentam, vive milagre, abre empresa, compra carro, prospera, fica milionário e depois perde tudo. Por quê? Porque ela teve fé para andar sobre as águas, bispo, mas ela não teve fé para continuar olhando para aquele que sustentava ela. Então olhe para mim, não viva só querendo andar sobre as águas, só querendo viver sobre milagre, mas você não pode parar de olhar para Jesus. Por isso que o segredo é, continue olhando para Jesus. E eu pergunto para você, para onde você tem olhado? Não pare de crer nele, porque no dia que você tirar, olhe para mim aqui, eu estou encerrando, olhe para mim, todos olhando para mim. Não pare de olhar para Jesus, por favor. Não pare de olhar para Jesus, porque não importa a situação que você esteja hoje, não importa quanto dinheiro guardado você tenha hoje, não importa o carro que você parou na frente hoje, se você parar de olhar para Jesus, você pode estar por cima, mas se você parar de olhar para Jesus, você pode afundar. Pedro estava arrebentando na fé, sim ou não? Pedro estava andando sobre as águas, sim ou não? Mas ele parou de olhar para Jesus e no mesmo instante ele começou. Ou seja, quando eu deixo de olhar para aquele que me sustenta, a minha queda começa naquele mesmo instante. Isso aqui é muito forte. E eu posso dizer uma coisa para você? Não deixe isso acontecer. E eu vou dizer uma coisa para você: bispo, meu marido enfraqueceu na fé, continua olhando para Jesus, senão vocês podem naufragar. Bispo, minha empresa está arrebentando. Aí tem pessoa, irmão, que ela deixa de dizimar quando ela está com problema, mas ela deixa de dizimar também quando ela está ganhando muito, porque ela fala, eu vou dar tudo isso aqui para sustentar o pastor. E aí quando ela está passando uma crise, ela não tem coragem de vir buscar, porque ela sabe que ela foi infiel uma vida inteira. Ela diz, como é que eu vou ter cara para orar para Deus e falar, Deus me ajuda, se ela nunca foi generosa com a obra que Ele é dono?
Pedro disse para Jesus: se és tu, manda-me ir a teu encontro sobre as águas. E o que Jesus disse para ele? Ele falou assim: é tu mesmo? Então eu quero ir para as águas. O que Jesus disse? O que Jesus disse? O que ele disse? Sabe o que Jesus está dizendo essa noite? Você está precisando viver algo novo? Vem. Tem situações que Jesus vai até você, sim ou não? Lembra do paralítico, 38 anos, com problema nas pernas? Tinha como ele levantar para ir atrás de Jesus? Não. Mas a mulher do fluxo de sangue? As pernas estavam boas. Ou seja, Jesus não vai fazer por você o que você tem que fazer por você. Por isso que eu falo, você põe o pé e depois ele faz a ponte. Jesus está dizendo: pode vir, filho. Ele está dizendo assim, ó: vem. Ei, bispo, Deus está comigo nesse negócio? Vem. Deus está comigo nesse financiamento? Vem. Ele tá lá, ó, no meio do mar. E posso falar uma coisa para você? Tem pessoa que está tão atordoada pela tempestade, isso aqui é para outro dia, para pregar. Isso aqui dá para falar outro dia. Que quando ela vê um milagre, na verdade ela não vê milagre, ela vê fantasma. Porque quando os discípulos viram Jesus, eles ficaram tão impressionados com o tamanho da crise, da prova que ele estava passando, que quando o milagre apareceu, eles falaram assim: é fantasma. Toma cuidado para a tempestade não te castigar tanto a ponto de que quando o milagre aparecer, você confundir aquilo com um fantasma. Você dizendo: isso não é para mim, eu não acredito. Pode subir o louvor, filho? Amém? Amém ou não? Amém. Então, ele está dizendo assim: vem, pode vir. Você quer viver milagre? Vem. Você está duvidando que eu estou contigo nesse negócio? Vem. Mas se você decidir pôr o pé, olhe para mim, se você decidir colocar o pé no meio do processo, confia, não larga tudo não. Porque tem gente que é assim: ai, Deus está comigo, eu vou fazer. Aí a pessoa sente. Por isso que eu falo para você, irmão, nunca faça nada por sentimento. Você já parou para perceber que tem vezes que você vai para casa se sentindo frustrado, e às vezes você fala: poxa, eu achei que o culto ia acontecer alguma coisa, e às vezes a gente segura, irmão, para você não ir por emoção, você ir por convicção. Então você tem que entender, irmão, que no meio do caminho você não pode parar. Tem gente que diz assim: eu quero um sinal que Deus é comigo. Sim ou não? Irmão, quantos empresários que eu converso, pastores que eu atendo: ô bispo, eu comecei um projeto, eu comecei o trabalho, Deus é comigo. Diga assim: Deus é comigo. Mas aí começa a aparecer o problema, a pessoa pula fora. Por quê? Porque ela parou de olhar para Jesus, ela parou de confiar. Eu nunca vi ninguém, irmão, casar para não ter problema. Você conhece alguém que casou e não tem problema? A não ser que os dois vivam como amigos debaixo do mesmo teto e decidam não brigar mais. Sim ou não? Casou, você vai ter problema, sim ou não? E se for viver solteiro? Piorou, irmão. Trabalhar para os outros, você vai ter problema, não vai? E abrir teu negócio? Vai ter problema do mesmo jeito. Não importa a situação que você chegou aqui hoje, se você veio como uma faxineira, se você entrou aqui como empresário, se você entrou hoje aqui como novo convertido, ou se você entrou hoje aqui como alguém que está 10 anos na presença de Deus, o que você precisa entender é que no meio do processo você não vai parar, você não vai desistir, porque Deus é contigo. Esse barco não vai afundar. Olha aí para duas pessoas e diga para eles assim: esse barco não vai afundar. Diga para o teu irmão assim: ó, confia, você vai chegar onde você deseja. Só que não importa só andar sobre as águas, você tem que estabelecer aquilo que Deus confia na tua mão. Não é só andar sobre a água não, não é só ter sucesso, não é só dar certo, é não afundar. E não afundar fala do quê? De você permanecer confiando. Pode passar o que for, pode passar a luta que for, a tua confiança em Deus, a tua fé vai estabelecer tudo que Ele fizer na tua vida. Não é assim que diz o provérbio? A mulher sábia edifica a casa com oração, amém? A mulher sábia edifica a casa com revelação, amém? A mulher sábia edifica a casa com o quê? Com o quê? Com o quê? A mulher sábia edifica a casa com o quê?
com as mãos, meu caro. Não é oração, não é revelação, não é visagem, não é profecia. Ela edifica a casa com trabalho, com perseverança, com afinco, dando o melhor, acreditando naquilo que Deus tem para fazer. E eu creio que Ele vai fazer isso na tua vida, amém? Se coloca de pé nessa noite. Olhe para mim. Nós vamos orar. E você tem que clamar, amém? Olhe para mim, por favor. Olhe para mim, por favor. Entenda isso. Quando o pastor ora por você na igreja, é gostoso, você sente, você tem emoções, sensações. Mas olha para mim, por que a gente ensina você a clamar nesse lugar? Por que a gente ensina você a andar com a tua própria fé? Porque na hora que o bicho estiver pegando, na hora que o problema estiver agonizando, o pastor pode ser que não esteja lá. O diácono, o presbítero, o pastor, o bispo, pode ser que ele não esteja lá. Você vai ter que depender do quê? Da sua própria fé, da sua própria oração. Então escute, vai ter momentos que você vai estar sozinho, mas ei, não temas, Deus é contigo, vença o medo. E mesmo que você esteja sozinho, mesmo que o medo bata a porta, continue olhando para Jesus, meu irmão, continue olhando para Jesus. Por quê? Porque você, com a confiança, com a fé nele, vai sustentar tudo aquilo que ele colocar nas suas mãos, amém? Ele vai colocar um casamento abençoado na tua mão, esse casamento vai permanecer. Ele vai colocar uma empresa na tua mão para você gerenciar, famílias para você sustentar através da tua empresa, e você vai permanecer. Ele vai colocar talento na tua vida, ele vai colocar liderança, e não vai se perder aquilo que ele colocar nas suas mãos, porque você vai continuar caminhando, olhando para o alvo, olhando para Jesus. Pode bater o vento na direita, na esquerda, pode se levantar a tempestade, mas os olhos do mestre eu não tiro, eu não vou afundar, eu não vou perder nada daquilo que ele colocou nas minhas mãos. Então agora você vai clamar. Você não vai esperar alguém orar por você, você não vai orar tímido, você vai levantar o seu clamor para a tua vida mudar, amém? Então é isso que você tem que fazer. Por isso que nós ensinamos, irmão. Não fica dependendo de ninguém não, caminha com a tua própria perna, vai para cima, dependa da tua fé, dependa da tua Bíblia, dependa da tua oração, dependa daquilo que Deus falou com você. E quando você estiver sozinho, eu profetizo que vai ser o melhor período da tua história. Você vai fazer coisa que vai todo mundo duvidar, e você vai dizer assim: mas eu estou na fé porque Deus falou comigo. Ainda que todo mundo se levante e diga que não vai dar certo, eu vou continuar acreditando porque Deus é comigo. Só que você só vai conseguir fazer isso, sabe como? Se você perseverar. Então agora nós vamos clamar: meu Deus e meu Pai, nós oramos nessa noite.